Pai Celestial nesse momento, pedindo força, pedindo tranquilidade, pedindo paz, pedindo, acima de tudo, compreensão, para que o nosso estudo venha a ser para nós um momento de reflexão, um momento de fortalecimento dos valores íntimos, dos valores pessoais, para que possamos exercer a mediunidade com Jesus, uma proposta muito mais ampla, já que mediunidade é sintonia, e sintonia nós fazemos automaticamente com tudo aquilo que está à nossa volta, seguindo os interesses talvez até mais baixos, mas sobretudo aqueles que nem sempre estão voltados para um propósito superior. Quando direcionamos nosso pensamento e fortalecemos na fé, nós conseguimos, acima de tudo, orar e buscar o benefício daqueles que estão mais altos para nos orientar, para nos direcionar, para que possamos vivenciar essa proposta acima de tudo. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Na semana passada, nós acabamos não conseguindo gravar o estudo, mas nós paramos num ponto aonde Hilário estava questionando a questão do médium desdobrado do corpo físico, incorporado pela enfermeira espiritual, envolvido no ectoplasma, que ela manipulou, né, através da ectoplasmia que o médium favorecia. Então, fazia-se uma vestimenta, uma túnica, do qual ele, comandado por esta entidade, aproximava-se das pessoas e fazia certas aplicações para poderem recuperar a saúde. Há uma citação dizendo: o médium das curas, enlaçado pela entidade generosa, alcançou estreito aposento, exibindo a roupagem delicada, semelhante a uma túnica de luar, emitindo prateada luz. No entanto, à medida que varava a atmosfera reinante no recinto, a claridade esmaecia, chegando-se a apagar quase que de tudo. Paramos justamente nesse ponto. O trabalho espiritual é belíssimo. As condições para se exercer um trabalho desse são condições de ordem muito pura. É necessário todo um tratamento da ambiência, todo um tratamento dos que participam, todo o envolvimento daquele grupo, para que o médium que está emprestando a sua saúde física possa, nesse instante, alcançar o ponto exato, a fim de que os espíritos iluminados, materializados, façam esses atendimentos. Mas tão logo esses espíritos aproximam-se das pessoas, eles são contaminados pela forma mental que essas pessoas emitem. Ali você tem o interesse, mais na frente você tem, né, a preocupação com as coisas pequenas da vida, aqui você tem o pedido para uma intenção própria, particular, e isso suga aquela ectoplasmia superior que veio ser trabalhada pelos fluidos A, B e C, os fluidos naturais, os fluidos do grupo e os fluidos da natureza, e acabam sugando a luminosidade, sugando a materialização daquele espírito para uma satisfação pessoal. Eles nem conseguem se satisfazer e, ao mesmo tempo, sugam daquela materialização a presença dela, fazendo com que o médium, lá dentro da cabine, né, ressoe, sinta esses dardos mentais de interesse inferior. Então, quando André Luiz e Hilário começam a observar que a entidade, ela ia lá, fazia a aplicação, perdia a luminosidade, voltava lá na sala, tornava a se equilibrar, tornava a voltar iluminada, descia ao atendimento, perdia a luminosidade, voltava àquela antessala
Eles fizeram, né, de cara uma pergunta, por quê? E Aulus responde: a posição neuropsíquica dos companheiros encarnados que nos compartilham a tarefa no momento não ajuda. Absorvem-nos os recursos sem retribuição que nos indenize. Então, eles só querem para si. Eles não doam nada. Não fazem uma prece, não fazem um pensamento, não direcionam de forma nenhuma algum tipo de energia, de vibração positiva. São pessoas que estão ali em pleno interesse particular. O que também acontece nos trabalhos de desobsessão. Pessoas vão para esse trabalho para resolver problemas pessoais, problemas particulares, problemas que não têm nenhum campo de ação para a espiritualidade de ordem superior. Então, essas pessoas sugam e não dão nada, fazendo com que haja uma descompensação energética na materialização. E a enfermeira incorporada ao médium perde todo o ectoplasma e retorna para fazer um recarregamento naquela antessala. Absorvem os recursos sem retribuição que nos indenize, de alguma sorte, a dispensa de fluidos laboriosamente trabalhados. A convite do orientador, penetramos na sala. Efetivamente, escuras emissões mentais esguichavam contínuas, entrechocando-se de maneira lastimável. Então, o que ele pode observar? Que as emanações mentais eram projetadas, cada uma numa cor pior do que a outra, porque, na verdade, o que eles estavam emitindo ali, senão o próprio pensamento, o próprio interesse, o próprio desejo. Ah, eu queria receber uma bênção, eu queria que um atendimento fosse para minha família, eu queria sair daqui curado, eu queria sair daqui sem, né, a expiação da doença que tenho carregado na vida. E assim a gente tem sido dentro da proposta religiosa. Utilizamos as comunicações mediúnicas como um comércio, aonde nós buscamos o benefício e não nos importamos, em alguns casos, em pagar financeiramente pelos atendimentos. Muitos são aqueles que buscam os empreiteiros de sessão que cobram pelo atendimento. Ah, eu vou lá porque lá ele me atende, lá ele me escuta, lá ele diz que vai abrir os meus caminhos, como se isso fosse possível. Eu vou comprar ilusões de pessoas que são imprevidentes, associadas a espíritos irresponsáveis. Esse é o quadro que a humanidade gosta. Coloca lá na fachada da casa espírita. Atendemos problemas financeiros, resolvemos problemas afetivos, e a casa vai borbulhar de pessoas, porque é isso que movimenta o interesse do intercâmbio. Poucos são aqueles que querem aderir a um trabalho de seriedade, a um trabalho de troca de informações, a um trabalho onde a espiritualidade encontra campo para despertar em nós o interesse pela vida espiritual. Quando ela encontra casas espíritas e trabalhos espirituais com este tipo de intenção, é como se fosse uma ilha no meio de um oceano de interesses ainda pequenos. É necessário que a gente desperte que a espiritualidade superior não trabalha a nível de improvisação. Não vai satisfazer o meu interesse porque eu sou dirigente deste grupo, ou porque eu sou um frequentador assíduo, ou porque eu sou um sócio contribuinte das necessidades da Casa Espírita. Ela vai me atender se eu fizer merecedor, se eu estiver dentre aquele quadro de trabalhos daquela noite que realmente chame a atenção para um atendimento mais profundo. Observemos o que nós estudamos nessa obra, quando nós tínhamos o caso lá daqueles 4 jovens difíceis,
e um deles frequentava a reunião e saiu da reunião totalmente atribulado, e os espíritos o acompanharam. Fizeram atendimento na casa espírita, acompanharam ele, evitaram os incidentes até a casa dele, chegando lá, revestiram ele de cuidado, viram o desdobramento, atenderam o pai. A espiritualidade, ela está sempre atenta às nossas necessidades, quando são necessidades reais. Quando são problemas de ordem espiritual. Não adianta chegar lá e falar assim, mas eu estou com um filho que está com envolvimento com a pessoa que eu não gosto. Eles vão falar, o que você quer que faz? Que vai lá e altera a escolha que ele fez? Ele tem direito de escolher, ele tem livre-arbítrio. Isso não é trabalho para os espíritos. Então eu chego lá e falo assim, não, mas ele está obsidiado, ele está com um processo sério. E quem que não está obsidiado nesse mundo? E quem que só carrega espíritos bons nas costas? Todos nós sintonizamos durante o dia uma série de pensamentos inferiores. Nós atraímos uma série de pensamentos infantilizados, pensamentos imediatistas, pensamentos materialistas, e isso faz com que a gente faça conexões. Não cabe aos espíritos superiores desvincular aquilo que o nosso pensamento busca a qualquer preço. Cabe a eles nos estimular ao crescimento espiritual, à reflexão, à meditação, à prece. Então, se nós não estamos prontos para esta convivência, cuidado. Cuidado, porque se desencarnarmos, também não estaremos prontos para conviver nas colônias superiores. Para isso existe as zonas umbralinas, para queimar ilusões. Porque se hoje eu não estou em condições de conviver com os mentores espirituais, se eu desencarnar, eu vou conviver com quem? Se a vida é um processo de afinidade. Se o pensamento atrai aqueles que são afins. Eu vou viver com aqueles que eu já vivo no meu dia a dia. E a partir daí, as nossas escolhas ditarão o nosso próprio caminho. Os amigos ainda na carne, diz Aulus, né? Mais se nos figuram crianças inconscientes. Pensavam em termos indesejáveis, expressando petições absurdas no aparente silêncio a que se acomodavam inquietos, porque silêncio, infelizmente, ele não é oração. Oração é atividade mental positiva. Silêncio pode ser apenas, né, você calar a manifestação verbal e mentalmente você está ativo. Negativamente, positivamente ou alternando entre esses dois pontos. Exigiam os 14 participantes do grupo a presença de afeições desencarnadas, sem cogitarem da oportunidade e do merecimento imprescindíveis. Criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno ou prendiam a imaginação a problemas alvitantes da experiência vulgar. 3 comportamentos infantis que as pessoas que assistiam o trabalho naquele momento manifestavam. Elas exigiam afeições desencarnadas. Não, se o trabalho é verdadeiro, como é que eu não tenho uma mensagem pessoal? Por que que meu pai, que já desencarnou, meus avós, que já desencarnaram, não escrevem para mim? Olha só a infantilidade do pensamento. Segundo ponto, criticavam essa ou aquela particularidade do fenômeno. Eu acho que isso daí não está certo, não. Fulano que está ali não tem condição de estar aqui. A pessoa materialista, uma pessoa endividada, uma pessoa que não tem moral, ao julgamento. Olha o pensamento que está sendo emanado. E o terceiro ponto, né? Prendiam a imaginação a problemas alvitantes da experiência vulgar. Em vez de ali você estar completamente desdobrado,
diante daquele trabalho, você estava preso à sua realidade. Nossa Senhora, amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, esse trabalho não acaba, eu tenho que fazer esse atendimento, eu tenho que fazer esse trabalho que tem completo, eu tenho que apresentar aquilo, eu tenho que ir no banco, e quando eu vou perco o dia todo, vivendo que um ciclo totalmente fora de contexto para o ambiente que eu estou. É de se repensar o que pensamos nos trabalhos mediúnicos. Será que a gente consegue permanecer uma hora e meia que seja, com o pensamento preso à proposta da reunião? Sabendo que a reunião é a nossa vida, a sessão mediúnica é a nossa vida completa. Eu não consigo passar ainda todos os momentos da minha vida com pensamento elevado. Há momentos que a gente se pega ainda na maledicência, há momentos que a gente se pega julgando o comportamento do próximo, mas o que a gente tem que ter atenção é que quando isso acontecer, a gente para, freia a atitude, retorna ao caminho certo e vence esse momento equivocado. O que eu não posso é alimentar e pensar assim, não, lá na reunião mediúnica eu não penso assim, lá eu fico, eu faço essa luta, mas essa luta é de uma vida toda. Não vai ser aquele momento que eu vou me espiritualizar, ou que eu vou inspirar na espiritualidade, uma atitude que justifique a eles um trabalho sobre a minha personalidade. Para que eles venham e escrevam através de mim, ou falem através de mim, é necessário que na minha vida haja pelo menos um ensejo de trabalho no bem. Mediunidade divorciada de proposta moral é caminho para um tombo muito grande. Enquanto nós não pensarmos dessa forma, não, eu posso viver da forma que eu vivo, sem me preocupar com nada. Lá dentro, não, lá dentro é um momento, né, de postura. Não, a vida é um momento de postura. Lá dentro é um momento de comunicação. É um momento de instrumentalizar a espiritualidade que já nos assiste. Não basta nós pensarmos, a hora que chegar lá dentro eu elevo o pensamento, eu desligo dos problemas, eu esqueço as dívidas, as dificuldades, as brigas. Não esquece. Quando a gente não quer lembrar de alguma coisa, a gente lembra. Por quê? Porque aquilo está vivo dentro da gente. Naquele momento, é importante a gente estar natural, no nosso estado natural. Por isso que nós somos médiuns em casa, nós somos médiuns na rua, somos médiuns no trabalho. E as correntes mentais que nós estamos materializando através das nossas conversas, através das nossas colocações, através das nossas percepções, mostra a instrumentalidade de que estamos trabalhando. E faz um diagnóstico assustador. Se desencarnássemos agora, o que nos aguarda no plano espiritual? Aquilo que já nos envolve no plano físico. Então, é algo a refletir. Num trabalho desse de materialização, com materialização do espírito, Sheila, que é um espírito muito voltado à atividade de cura, trabalhou por muito tempo nos trabalhos de Peixotinho, haviam pessoas que estavam totalmente desconectadas diante da maravilha, da esplendorosidade de um trabalho dessa ordem. Estavam ali vinculadas aos interesses pessoais e eram ônus à saúde do médium. Como aqueles que estão na desobsessão sem saber o que fazem lá dentro, são ônus para a saúde de todos. Há trabalhos de desobsessão que os médiuns adoecem, desanimam, desistem de frequentar porque são absorvidos, saem de lá cansados, arrastando-se, porque as suas energias estão sendo absorvidas por aqueles outros que estão lá com interesses inferiores, que estão em desacordo com a proposta.
O concurso dos amigos espirituais, continua Aulos dizendo, era ali recebido não como gentileza de benfeitores, mas como um espetáculo fútil, a ser obrigatoriamente elaborado por servos ínfimos. Então, eles se sentiam, né, importante. Eu participo da reunião de materialização, mas eu não sei nem o que que eu faço lá dentro, nem qual a importância do meu pensamento lá dentro. Ainda assim, os obreiros do nosso plano oferecem o melhor pelo êxito da tarefa. Então a gente sabe como sofreram, né, os médiuns que se dedicaram à materialização. Nós temos aí, né, Peixotinho, que tenha sido um médium mais comentado, mas temos Ana Prado no Pará, nós temos uma série de outros trabalhos que não alcançaram talvez a ordem, né, de se tornarem mais conhecidos, mas todos esses médiuns emprestaram a sua vida ao trabalho na, né, manifestação do ectoplasma e não receberam, como diz Aulos, o próprio retorno dessas pessoas que participavam com a seriedade que o trabalho precisa. A enfermeira devotada socorreu as doentes, aplicando-lhes raios curativos várias vezes. Deixou o recinto e tornou a ele, porquanto a simples aproximação dos pensamentos inadequados que lhe senhoravam as vibrações, toda a matéria ectoplásmica se ressentia, obscurecendo-se ao bombardeio das formações mentais nascidas da assistência. Então, toda vez que ela aproximava de um que não estava preparado, ela tinha que retornar lá dentro, trocar aquela equipagem ectoplásmica para vir fazer uma aplicação de saúde, de revitalização, mas o pensamento das pessoas que ali estavam, infelizmente, não era adequado. Terminado que foi o trabalho medicamentoso, um risonho companheiro de nossa esfera tomou pequena porção de forças materializantes do médium sobre as mãos e afastou-se para trazer, daí a instantes, algumas flores que foram distribuídas com os irmãos encarnados no intuito de sossegar-lhes a mente excitada. Então, mesmo estando nesse estado, a espiritualidade não perdia a oportunidade de incentivar aquelas mentes a uma postura espiritual diferente. Então a gente começa a entender a preocupação dos espíritos para que as pessoas despertem, né, para sossegar a mente, para que, quem sabe, naquele momento, elas emitissem uma energia melhor. Calmando-nos a curiosidade, Aulos esclareceu. É o transporte comum. Nós estudamos fenômeno de transporte no livro dos médiuns, realizado com reduzida cooperação das energias medianímicas. Nosso amigo, e designou com a destra o emissário das flores, apenas tomou diminuta quantidade de força ectoplásmica, formando somente pequeninas cristalizações superficiais do polegar e do indicador em ambas as mãos, a fim de colher as flores e trazê-las até nós. Então, este espírito, este risonho companheiro, ele pegou pequena parcela do ectoplasma e colocou sobre o indicador e o polegar para colher as flores, para materializar a ponto de colher, de arrancar as flores aonde ele foi e trazê-las consigo para dentro do ambiente da reunião. Se nós tínhamos 14 pessoas, ele colheu 14 flores. E aí começam as perguntas. É importante observar, disse Lara, a facilidade com que a energia ectoplásmica atravessa a matéria densa, porque o nosso companheiro, usando-a nos dedos, não encontrou qualquer obstáculo na transposição da parede. Então, Hilário faz
A primeira observação, ele não cristalizou ali o polegar e o indicador para poder colher as flores? Esta cristalização atravessou a alvenaria sem nenhum tipo de dificuldade. Aulos coloca para nós, né, em doses homeopáticas. Sim, o elemento sob a nossa vista, o ectoplasma, é extremamente sutil e, aderindo ao nosso modo de ser, adquire renovada feição dinâmica. Então, o ectoplasma, aderido à estrutura espiritual, atravessa, porque a matéria densa, ela está cheia de poros, que são microscópicos à nossa visão, mas não se torna obstáculo à desagregação atômica, que reagrega logo em seguida. Aí vem a outra pergunta, né? E se fosse o médium, o objeto do transporte, transpassaria a barreira nas mesmas circunstâncias? Imaginou agora, né, o médium? Ele está num estado semi-materializado. A partir do momento que o corpo está doando ectoplasma, a matéria densa, ela desce a um aspecto quase que da desencarnação. E Aulos coloca perfeitamente, desde que esteja mantido sob o nosso controle, intimamente associado às nossas forças, porque dispomos entre nós de técnicos bastante competentes para desmaterializar os elementos físicos e reconstituí-los de imediato, cônscios da responsabilidade que assumem. Então, eles iam desmaterializar o corpo físico para que ultrapassasse as paredes e rematerializá-los. É uma ciência que a gente não tem, obviamente. Nós começamos a descompactar a matéria através de experiências atômicas, mas recompactar ainda está muito longe de se entender esse processo, de entender a própria atratividade de cada átomo. Mas os espíritos já detêm essa ciência por completo. E se fosse necessário tirar o médium dali e levá-lo para outro lugar através de um envolvimento, eles conseguiriam fazer. Da mesma forma que fizeram com as flores. Porque essas flores que foram tragas não são materializações, é fenômeno de transporte. Elas desmaterializaram para atravessar a parede densa e rematerializaram quando foram entregues às pessoas. É isso que ele vai colocar para nós. E sorrindo disse: você não pode esquecer que as flores transpuseram o tapume de alvenaria penetrando aqui com semelhante auxílio. De idêntica maneira, caso encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, um instrumento que nos serve de base ao trabalho poderia ser removido para o exterior com a mesma facilidade. Então, não há impedimentos para o espírito em desmaterializar a matéria. A gente volta lá nos estudos evangélicos, nas polêmicas, né, do desaparecimento do corpo de Jesus. Por que aquele corpo não se decompôs? Era de uma natureza tão superior que simplesmente restituiu a natureza fluidicamente, desmaterializou, sem a necessidade da decomposição que o nosso tem. O nosso é atrasado, o nosso é animal. Pega um animal que morre e vê a decomposição dele. A nossa é idêntica, não há diferença. Nós realimentamos um ciclo biológico. É muito diferente de um corpo que alberga um espírito perfeito. Aí vai falar, ele derrubou as leis naturais? Não, de forma alguma. Ele apenas abriu uma lacuna para leis que a gente ainda nem conhece, porque está muito acima do nosso entendimento.
A vida em outros planetas não demanda a decomposição cadavérica que nós temos, ou a cremação agora, né, num nível biológico até melhor. Eles simplesmente restituem à natureza a estrutura de um perispírito bem depurado e retornam a pátrias de ordem muito mais superior. Então, nós precisamos entender que a vida, ela segue ciclos e nós conhecemos apenas a ponta do iceberg. Nós temos uma noção muito vaga do todo que a espiritualidade pode fazer. Nós temos, por exemplo, na história aí do Peixotinho, que está lá na TVC, os espíritos fizeram um atendimento que era uma tomografia, numa época que os tomógrafos nem haviam chegado no Brasil. Aquele exame ficou guardado por anos e anos, para que quando chegasse pudesse, né, ter uma conceituação científica. Eles estão séculos, né, da tecnologia na nossa frente, do entendimento, da ciência. E a gente, quando começa a compreender alguma coisa, já acha que sabe tudo, que tem o domínio de tudo. Então, nós estamos vendo aqui com Aulus que mesmo a constituição física, ela pode ser desagregada, que aquelas flores que foram colhidas, elas foram desagregadas, e quando se desagrega a matéria, ela muda de estado. Pensa na água, que a gente vai aquecendo e vai expandindo a aproximação atômica, ela vai se tornando um vapor. E esse vapor, ele consegue flutuar, ele consegue sublimar um fenômeno de evaporação, justamente porque ele perde peso, ele perde massa, ele transforma em energia. Olha aí a equação de Einstein. Então, de idêntica maneira, se encontrássemos utilidade num lance dessa natureza, um instrumento que serve de base do trabalho também poderia ser removido. As cidadelas atômicas, a constituição atômica, em qualquer construção da forma física, mineral, vegetal ou animal, não são fortalezas maciças, qual acontece em nossa própria esfera de ação. Nós temos matéria no mundo espiritual que para nós é invisível. E para eles não é. E é matéria. E está num grau muito ainda materializado em comparação à própria essência do perispírito. O espaço persiste em todas as formações e, através dele, os elementos se interpenetram. Se nós pegarmos um núcleo atômico, os elétrons que acompanham, que movimentam, né, naquele trabalho, na orbitação da sua construção, eles estão distantes do núcleo. Há um espaço interatômico gigantesco, infinitamente pequeno para nós que observamos, mas gigantesco para a estrutura do átomo. E os elementos se interpenetram, atravessam esse espaço sem encontrarem barreiras. Chegará um dia, previsão de Aulus, né, em que a ciência dos homens poderá reintegrar as unidades e as constituições atômicas com a segurança dentro da qual vai aprendendo a desintegrá-las. Nós temos ensaios de desintegração atômica, da transformação de um elemento em outros elementos, mas a reintegração ainda tem sido um grande desafio para a ciência, vencer a própria reação de um átomo com outro. Um exemplo disso, nós temos um ensaio nuclear da bomba de hidrogênio, quando se obriga dois elementos, né, do hidrogênio a se fundirem, a se reintegrarem, a transformarem num outro elemento químico, no hélio. E quando fazem isso, ele libera uma quantidade de energia fenomenal, de calor, energia. É o que o Sol faz. O Sol, ele é uma bomba de hidrogênio, que vai fundindo elementos químicos, formando um outro elemento e expandindo com isso o calor
e radiação. Logo após, os amigos presentes, sempre interessados em acordar os irmãos encarnados para as realidades do espírito, acomodaram o médium, religando-o ao corpo carnal. Então foram lá buscar o médium em desdobramento, acomodaram no corpo para que ele pudesse reabastecer-se e, ao mesmo tempo, entrar novamente em transe profundo. O rapaz esfregou o rosto, estremunhado, contudo, sob a atuação de passes calmantes, arrojou-se de novo à hipnose profunda. Então fizeram com ele um processo de reabastecimento, ele retorna ao corpo físico, quase que desperta e entra novamente numa hipnose profunda. E aí começa abundantemente a eliminar novamente ectoplasma. Forças ectoplásmicas recomeçaram a surgir das narinas, dos ouvidos, revitalizadas e abundantes. Alguns companheiros passaram a um compartimento vizinho, seguidos por nós. Nesse aposento, sob pequeno fogão elétrico, grande balde de parafina fervente requisitava-nos atenção. Um amigo de semblante simpático cobriu a destra com a pasta dúctil que emanava fartamente do médium e materializou-a com perfeição, mergulhando logo após na parafina superaquecida, deixando aos componentes da reunião primoroso molde de lembrança. Então, o que o espírito fez? Ele pegou o ectoplasma, lembra que o ectoplasma ele é um elemento que é sensível ao espírito, o espírito consegue manipulá-lo e os encarnados conseguem tocá-lo. Ele é um intermediário nisso tudo. Então, ele pegou e fez uma luva ectoplásmica, moldou a sua mão, colocou a mão na parafina fervente e da parafina fervente retirou aquele molde de mão que ficou para os expectantes. Aí a gente fala, por que o espírito não colocou sua mão? Porque ele é espírito, não vai movimentar na parafina, ela não é nenhuma instrumentalidade para ele. Ele precisa de algo material para que seja uma forma, para que ela tome aquele formato. Uma jovem que nos saudou cordial, trabalhou igualmente o ectoplasma, moldando 3 flores que foram submersas no vaso e ficaram depois à mesa próxima para os assistentes, à guisa de doce recordação daquela noite de tolerância e carinho. Afeiçoados da casa, trouxeram do exterior diversas conchas marinhas e se viam delicados perfumes que se volatilizaram no recinto em vagas deliciosas. Reparando que os tarefeiros espirituais submetiam o instrumento medianímico a complicadas operações magnéticas, através das quais a substância materializante era restituída ao corpo físico, inteiramente purificada, privamos o instrutor de questões e perguntas. Olha que interessante. Terminado o trabalho, quando estão restituindo novamente o médium ao corpo, toda a substância ectoplásmica que foi utilizada, revitalizada, com certeza por um trabalho gigantesco da espiritualidade, é restituída ao corpo do médium para que ele não perca a estrutura de saúde. Qualquer mácula que entre junto com esse ectoplasma, qualquer pensamento de interesse inferior, vai prejudicar diretamente a saúde do médium. Realmente, todas as pessoas na Terra possuem consigo a energia que examinávamos? Primeira pergunta. Seria lícito esperar no futuro mais amplas manifestações dela? Segunda. Essa força era invariavelmente influenciável ou, em alguma circunstância, conseguia organizar-se por si mesma? Olha as questões que André Luiz e Hilário levantam. Aulus
Deixou aos demais obreiros as medidas atinentes à fase terminal dos trabalhos e elucidou. O ectoplasma está situado entre a matéria densa e a matéria perispirítica, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo, e é recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Então, nós vemos que o ectoplasma, ele é necessário à nossa constituição. Se o perispírito é um intermediário de ações entre o corpo físico e a mente espiritual, o ectoplasma é o veículo dessas comunicações, porque ele é sensível tanto à ação dos espíritos como à ação dos encarnados. Ele pode ser manuseado pelos espíritos, como ele também pode ser pelos encarnados. Em certas organizações fisiológicas, em certos corpos físicos especiais da raça humana, comparecem maiores proporções em relativa madureza para as manifestações necessárias aos efeitos físicos que analisamos. Então, certas pessoas reencarnam com uma quantidade muito maior do ectoplasma, para poderem trabalhar com ele justamente na materialização de espíritos. Não são pessoas privilegiadas. Você vê que Peixotinho era um espírito com grande resgate do passado. Era uma alma que havia se dedicado à tortura de prisioneiros. Costurava-se pele de animais, né, nas pessoas, pele úmida, molhada, e colocava no sol, para que ela secasse e viesse rasgando os pontos, até que as pessoas confessassem seus crimes. E morreu vitimado pela asma, que lhe sufocou durante toda uma vida. A própria médium Ana Prado, do Pará, teve uma morte tão boba, morreu num acidente, num fogão que ela estava cozinhando o almoço, onde as suas vestes incendiaram e consumiram a sua existência. Não são pessoas luminares da espiritualidade. São grandes almas que se dedicaram ao bem, independente do passado, mas que já vieram com esta carga ectoplásmica de sobra para justificar um trabalho de ordem maior. É um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparada à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhorando-lhe o modo de ser. Então, ele é uma atividade muito delicada, porque se um espírito inferior dominar a mente de um médium através da hipnose, pode, através da ectoplasmia, materializar um trabalho inútil, um trabalho voltado para as coisas negativas e consumir com a própria existência do médium. Infinitamente plástico, olha que Aulos coloca, né? Da forma parcial ou total às entidades que se fazem visíveis aos olhos dos companheiros terrestres, ou diante da objetiva fotográfica, da consistência aos fios, bastonetes e outros tipos de formações visíveis ou invisíveis nos fenômenos de levitação. Então, ele está associado a uma série de fenômenos de materialização, o fenômeno de levitação, como nós tínhamos São Cupertino, Santa Teresa d'Ávila, que num instante, né, de êxtase, eles conseguiam desmaterializar o corpo físico, eliminando ectoplasma, e flutuavam, como Carlos Mirabelli, em São Paulo, médium,
que fez grandes apresentações nesse nível. Isso demonstra que o futuro da humanidade está na desmaterialização da sua própria essência fisiológica, à medida que os perispíritos se tornarão muito mais sensíveis, que o espírito que os alimentar será um espírito moralizado, o corpo físico representará novos recursos, novo dinamismo. Lembremos que Jesus andou sobre as águas, sem o peso molecular que faria com que ele afundasse. Através do que? Da levitação, através de afastar essa congregação atômica a tal ponto que se perde peso, não contrariando as leis, mas mostrando que nós ainda somos muito pequenos para tamanhos fenômenos dessa ordem. Exigimos-nos, pois, muito cuidado para não sofrer o domínio de inteligências sombrias, de vez que, manejado por entidades ainda cativas de paixões deprimentes, poderia gerar clamorosas perturbações. O mundo espiritual inferior está repleto dessas clamorosas perturbações, porque através da indução hipnótica, eles moldam a constituição ectoplásmica das suas vítimas, deformando-as, apresentando sobre formas mitológicas, transformando-as em formas animais, para que possam assustar, para que possam corromper, para que possam perseguir outras almas que se associaram a elas por valores de ordem material. É importante nós sabermos que os espíritos, eles, quando não conseguem a influenciação direta, eles buscam toda uma forma de assustar, de tentar voltar o seu pensamento a determinados pontos e influenciar a sua vida. São criações ectoplásmicas através do próprio ectoplasma que nós temos. Mesmo os médiums que estão na própria desobsessão eliminam o ectoplasma. Ele só não está no estado visível da materialização. E esse ectoplasma, nessa expansão do pensamento para a comunicação, ele também se contamina com o pensamento de todos. Por isso a importância de uma reunião bem direcionada, dos médiuns sabendo que não é só naquele período que estão ali, que estão em trabalho mediúnico, que é durante a vida toda, que é durante os dias, que é durante o convívio do lar, que é durante o convívio como trabalhadores, quando estão valorizando o tempo e aprendendo funções. Tudo isso nós estamos em trabalho. E seguindo um trabalho, não para santos, mas para aqueles que realmente buscam uma transformação, nós estamos seguros que a espiritualidade não nos deixe sozinhos. E apontando o mediador que despertava sonolento, o médium, que despertava, enunciou: nosso amigo, polarizando as energias do plano físico, funciona como uma entidade maternal de cujas possibilidades criativas os espíritos materializados, totalmente ou não, retiram os recursos imprescindíveis às suas manifestações, sendo a prazo curtíssimos, autênticos filhos dele, porque formam-se com a energia do próprio corpo dele, materializam-se, como toda gestação é um fenômeno de materialização. Materializa-se um corpo para que uma alma possa incorporar nele e viver uma experiência longa. Por isso que nós estamos nesse fenômeno de materialização constante. A maternidade é um fenômeno de materialização. A psicografia é um fenômeno de materialização. Você materializa ideias. Você pega um livro psicográfico, é toda uma ideia, uma história, uma vida, uma vivência que foi materializada para que muitos pudessem compreender, entender, fazer parte dela. Uma comunicação psicofônica é a materialização verbal de toda uma estrutura de vida. Então, a materialização, ela continua conosco sobre enfoques diferenciados. Nós já não estamos mais materializando o espírito.
Nós precisamos espiritualizar a matéria. Esse é o convite. Analisando a conceituação, Hilário falou entusiástico. Isso dá a entender que nas forças geradoras extravasadas do médium e dos companheiros de nossa esfera, poderemos surpreender igualmente os princípios fundamentais da genética humana, em figurações que a ciência terrena ainda não conhece. Hilário conclui dizendo: sim, sem dúvida. Os princípios são os mesmos, embora os aspectos sejam diferentes. O futuro, novamente ele fala para nós, nos reserva admiráveis realizações nesse ponto. Trabalhemos e estudemos. Nossas disponibilidades de tempo, contudo, haviam terminado, e por isso Aulus encerrou a notável conversação, convidando-nos a voltar. Nós vimos nesse capítulo algo muito profundo a nível de mediunidade. As reuniões de materialização, elas tomam um aspecto de uma seriedade maior, porque coloca em jogo a própria estrutura física do médium. Nós fizemos a leitura de um livro há pouco tempo, Fenômenos de Materialização, onde houve um acidente, um acidente básico, deixaram que uma luz fosse acesa durante a reunião e a claridade dissipa a formação do ectoplasma, influi direto, por isso que esses trabalhos são feitos na mais profunda escuridão. E quando aconteceu isso, alguém deixou lá, um terminal de lâmpada lá, sem uma fiscalização, e uma pessoa, talvez sem a verdadeira instrução sobre o processo, foi lá e acendeu aquela luz, correram lá e apagaram, mas a espiritualidade parou o trabalho, pediu a todos que orassem, e durante mais de 4 horas fizeram todo um trabalho para que não se perdesse a saúde do médium. Ele conseguiu se reintegrar, mas ficou com cicatrizes profundas nas pernas, porque o próprio ectoplasma havia sido maculado pela luz, dissipado, e aquele trabalho só veio mesmo a trazer benefício para ele em outras sessões, onde puderam novamente trabalhar com essa energia. Quando nós trabalhamos com materialização, nós trabalhamos com algo muito mais sério. Imaginemos se nós pudéssemos, na nossa casa espírita, materializar o mentor da casa, para que ele conversasse com cada um, sem a intermediação direta, sem a alteração do pensamento do médium. Seria algo fantástico. Allan Kardec não trabalhou diretamente com a materialização. Estudou ela em vários pontos, em vários fenômenos, mas não se deteve a reuniões de materialização. São reuniões raras, mas ainda existe no nosso movimento espírita. E Aulus deixa alguma coisa de interessante dizendo que o futuro trará ainda grandes funções para a materialização. Não chega a citar o que talvez, demande para nós ainda uma certa maturidade de entendimento. Mas vemos que no mundo espiritual ela é utilizada. Quando se evoca, por exemplo, espíritos de uma outra ordem, que estão em níveis superiores às colônias espirituais. Eles materializam diante de um grupo específico, escolhido pelos espíritos, para que possam manter o pensamento sempre ajustado à proposta do trabalho e que tenha também uma proposta de trazer aquela entidade, um roteiro, algo já pré-estudado para aquela reunião. Nossos trabalhos mediúnicos não chegam a tamanha seriedade. A maioria das vezes, nossos trabalhos vieram sendo atropelados pela experiência. Mas nós aprendemos dessa forma, o trabalho sempre funcionou assim, os médiuns antigos trabalhavam assim, e o trabalho era muito bom. Mas hoje em dia a mediunidade, ela vem tomando um caminho muito diferente, muito mais sensível, muito mais ligado ao desenvolvimento da alma.
Hoje em dia, os espíritos não precisam mais quebrar vidraças, não precisam mais chamar atenção a veículos de transporte, eles precisam chamar-nos atenção à questão moral. Nós vivemos um período de transição planetária. E nessa transição, vários valores estão sendo colocados em jogo. Quantas vezes a gente se apega criticando uma personalidade, julgando outra, maldizendo outros e se perdendo com isso? Precisamos resguardar a nossa individualidade, pensando como espíritos num mundo ainda em transição, onde os valores estão todos, né, num processo de ebulição, fervendo, onde nós temos a luta do mal contra o mal, do bem tentando se estabelecer, e nós que somos candidatos à mediunidade, a um trabalho de ordem superior, nós precisamos buscar, acima de tudo, manter o nosso pensamento numa linha muito superior a esta linha imediatista que está envolvendo toda a humanidade. Senão, trabalhos como esses dificilmente voltarão a acontecer. Senão, as nossas reuniões dificilmente serão uma sala para a espiritualidade superior. Apenas aquelas que sintonizam com os valores que nós temos e acreditamos serem os mais certos prevalecerão. Nós chegamos ao penúltimo capítulo do livro, Anotações em Serviço. E este capítulo é interessante porque André Luiz vai fazer uma certa recapitulação sobre tudo aquilo que viu. Olha que nós assistimos diversas questões nesse livro. Nós vimos desde a reunião comum, aos trabalhos desequilibrados, aos traumas, aos processos de obsessão ferrenha, às expansividades dos médiuns, ao desdobramento. Então, nós temos muito que recapitular antes de encerrar uma obra dessa. Este livro, ele é dado como um curso de ciências mediúnicas. E isso é muito importante para nós encerrarmos uma obra dessa, sem dúvida, dentro daquilo que nós estudamos. Então, eu convido a todos que tenham a obra em casa, ou que queiram rever os nossos estudos em algum ponto, que tenha ficado alguma dúvida, que tenha ficado algum, né, problema assim, de interpretação, para que a gente possa conversar dentro desse capítulo, já que o capítulo 30 é simplesmente, né, as últimas páginas, é o momento em que eles se despedem, já que Aulus tinha outras atividades no mundo espiritual e não poderia mais estar junto com André Luiz e com Hilário Silva. Vamos fazer essa recapitulação. Lembrar, desde o psicoscópio lá do segundo capítulo, até as reuniões de materialização. Foi uma viagem muito profunda dentro do campo da mediunidade. Eu espero profundamente que reflexões novas estejam com cada um de nós, para que quando tivermos a oportunidade de sentarmos novamente frente a frente, diante de um trabalho, diante de uma proposta, nós tenhamos a plena convicção do porquê estamos ali, o que nos leva àquele trabalho, o que nos cabe diante dessa proposta, o que eu preciso fazer e o que eu posso fazer para melhorar, para aprimorar e para ser um instrumento da espiritualidade superior. Ser instrumento da espiritualidade superior não é só receber espíritos superiores, mas é intermediar aqueles que são mais baixos, sem se contaminar, e aqueles que são mais altos, aspirando por vivenciar com eles. Vamos agradecer a Deus por este capítulo, por este trabalho, por este estudo, por estarmos próximos a encerrar mais um grande estudo desta obra que tem sido para nós algo muito importante. Senhor Jesus, mestre e amigo, nós procuramos ver, Senhor, o lado bom de qualquer situação que nos envolva.
Se a pandemia trouxe medo e desespero à humanidade, também nos concedeu oportunidades de estudar a doutrina espírita e de aproximar-nos de tantas outras pessoas que, se estivéssemos apenas no estudo presencial, não teríamos essa oportunidade. Mostrou-nos esse período de estudos que se já estende por 1 ano e meio, que nós podemos estar presentes sem perder essa conectividade, sem deixar de levar as pessoas à reflexão, porque nós não sabemos nada, Senhor. Estamos estudando juntos, estamos descobrindo novamente a mediunidade, porque há muito perdemos esses conceitos sagrados, familiarizando ela com os nossos interesses mais baixos, moldando a doutrina espírita à nossa vontade, e não a nossa vontade aos princípios espirituais. Ensina-nos, Senhor, através da humildade e do estudo, a buscar as reflexões maiores, porque nossos mentores estão à nossa volta. Estudando outras obras, observamos que os espíritos aguardam incessantemente que os grupos despertem para esta realidade, para que possam estender as pontes de ligação que são a mediunidade, num momento de acompanhamento, de trazer para nós um estímulo, de organizar os trabalhos das casas, de orientar os grupos e as pessoas. Mas tudo isso voltado, Senhor, para um planejamento maior. Não trazendo a comunicação que queremos, mas a que necessitamos para o despertamento espiritual. Abençoe o nosso grupo, Senhor. Abençoe a todos aqueles que depois assistem os estudos e trazem reflexões novas. Que possamos continuar estudando e, como alunos que são dedicados, não alunos que são importantes, mas aqueles que têm força de vontade em aprender, possamos colher também, nesse aprendizagem, a experiência necessária para um trabalho de ordem maior. Abençoe-nos a todos, abençoe a nossa noite, que fora do corpo físico possamos estar vigilantes e vinculados a trabalhos de esclarecimento espiritual. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continue conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, vamos só interromper.